Nós vamos, nesse instante, pedindo aos guardiões amigos, que adentre o nosso lar com muita energia, com muita rede de tela metálicas, tochas, espirais, que possamos, nesse instante, mentalizarmos toda a nossa higienização e proteção e vamos buscando a união com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia Cássio. Que esses irmãos nos levem até os espíritos que estudam junto conosco. Nós vamos sentindo essa luz, esse amparo, esse fortalecimento, essa harmonia. Nós vamos sentindo toda essa energia positiva. Vamos expandindo o nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução espiritual. Seja uma tarde de muito aprendizado, equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Atendimento fraterno e vida mental. Interrogue friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturaram e verifique se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas nossas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. O que nós podemos dizer dessa página no 45? O que temos de apontamento? Eu não marquei nada. Eu não marquei nada, mas em relação a isso que você leu e que eu repassei da minha vida, é exatamente isso. Muitas coisas, que são as provas voluntárias, né? Muitas coisas que eu passei, eu poderia não ter passado, mas Mas você concorda que são aquela coisa assim, aprendizados, né? eu Em tinha dois maturidade. caminhos para ir. Eu tinha um caminho de uma porta larga e uma porta estreita. E aí onde a gente entende o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e tá tudo certo. É na minha maturidade mesmo, de todas as formas, emocional, minha carência, minha baixa autoestima, tudo isso. Que eu agora vejo tudo isso também, viu, Leda? A gente vai, com os estudos, a gente vai mexendo, limpando a nossa, levantando o nosso tapete, a gente vai pondo tudo para fora. Vamos limpando tudo. Ó, eu posso dizer uma coisa? O quanto é importante isso? Se passaram-se os anos, e aí hoje, se vocês estivessem nesses relacionamentos, os relacionamentos seriam diferentes. Quantas e quantas pessoas vivenciam, falam que refazem suas vidas mentalmente, com psicólogos, com psicanalistas, com um monte de apometria, constelação e tal, e não retornariam um ponto. Fariam as mesmas coisas. Pare e pense, vocês já conseguiram dar um passinho. Eu não tenho que me comparar a ninguém, mas isso já me dói, isso já me toca. Então já é um passo para mim evoluir. A gente já enxerga onde foi o erro, onde a gente errou. E assim, e se a gente hoje comete o mesmo erro, a gente já acende a luz de alerta para a gente corrigir o passo, né? Porque a gente sabe onde a gente está batendo no erro. Mas antes não, a gente não, eu, no caso, não enxergava. Então vamos lá, na página 46. Algo
Então, aí ela vai para o centro, né? E aí eles começam a conversar sobre isso. Então, lá no CEPAS, é CEPAS, né? CEPAS. Isso. No CEPAS, tem médios de incorporação e saneadores, orientados para o trabalho do bem. Empregavam suas faculdades mediúnicas com o coração e a mente abertos, cientes de quaisquer regras ou coração e a mente abertos, cientes de qualquer regras ou normas mais recomendadas na utilização da prática mediúnica, aquele grupo se entregava ao trabalho com sincera e abundante vontade de servir e confortar as necessidades humanas. O CEPAS lota suas dependências físicas nas noites das tarefas de assistência mediúnica e tratamentos de saúde. É uma iniciativa na qual homens e espíritos, representando o mundo físico e o mundo espiritual, quebravam suas barreiras, permitindo o diálogo e a proximidade e muitas bênçãos. Então, pontualmente às 19h30, Sabrina e sua mãe Mariana chegaram às dependências da casa. Demétrios, como de costume, estava no portão de entrada e as recebeu afetuosamente. Sabrina, ao cumprimentá-lo, disse: Demétrios, depois daquele nosso encontro no banco, parece em que um passe de mágica, tudo mudou em mim. É como se eu me livrasse das toneladas de alguma coisa. Você tem uma força poderosa, expressou de maneira descontraída, mas com um certo constrangimento, por não ter tanta intimidade com ele. Isso daqui, assim, né, quando a gente estava na casa presencial, era todos os alertas. Essa moça tinha que ficar longe dele, tinha que pegar outro médico. Por isso não daria confusão. A gente já sabia. Não é, Virgínia? Porque na cabeça dela, ele era o Sim, super poderoso. e só E com ali eram aquele que todos. queria ir, né? Só iria com aquele É. só. E é assim mesmo a resposta dele. Não sou eu, Sabrina. É a bondade de Deus, que nunca falta em nosso favor. Respondeu o médium com humildade e ciente das lutas daquela jovem mulher. Tá? Então, assim, naquela noite, a doutora Sandra, médica, que cuidou das meninas lá, né, do Uhum. outro livro, e dedicada parceira das atividades da Casa da Piedade, junto ao Hospital João 23, fez com par com Demétrios, obedecendo a uma rotatividade periódica das duplas. Ela trabalhava, essa Sandra, em diversas casas. Sem problema, tá vendo? O espiritismo Viu? pode ir em qualquer lugar. É só ter vontade de trabalho. Doutora Sandra, que também frequentava outras casas espíritas, guardava uma sensibilidade apurada diante da dor humana. E Demétrios procurava examinar junto com nossa equipe espiritual as informações que poderiam auxiliar o atendimento daqueles que seriam socorridos. Após o atendimento fraterno, as pessoas eram encaminhadas à sala de tratamento espirituais. Essa forma deles tratarem é legal, né? Ficava dois médiuns, um rastreando e o outro fazendo todo a entrevista, acolhimento. né? Acolhimento. E aí é legal, porque ali o médium já vai trabalhando, Vai quem está aqui rastreando. vai rastreando, vai abrindo, e a pessoa vai se sentindo melhor, né? Bem interessante. Nunca trabalhei dessa forma, mas bem legal. Aquelas noites abençoadas de trabalho e amparo, o CEPAS tornava-se uma ilha de amor e bondade, em pleno mar das lutas terrenas. Era um ambiente com o qual podíamos contar para inúmeras iniciativas no bem e na caridade em favor do próximo. Sabrina foi destacada para ser atendida pela dupla e, a pedido de Mariana, a sua mãe, que já era uma pessoa muito envolvida com as atividades da casa. Assim que entrou na sala do atendimento, eu só estou dando risada porque assim, sempre se tem um jeitinho, né? Uhum. Como é que é? Vai naquele. Isso é ruim, tá?
Assim que entrou na sala de atendimento, foi recebida pela doutora Sandra. Aceite-se aqui, por gentileza. Qual é o seu nome? Meu nome é Sabrina. O meu é Sandra e esse é Demétrios. Ah, sim, eu já conheço o Demétrios. Que bom, Sabrina. Seja bem-vinda à nossa casa e sinta-se entre amigos e irmãos. Eu estou me sentindo assim, Sandra, embora esteja muito nervosa. Quero que você saiba que o atendimento fraterno é uma tarefa singela, com 2 objetivos: ouvi-la e orientá-la. Tudo o que você disser aqui ficará entre nós, com total sigilo. Portanto, sinta-se bem à vontade e nos conte o que te trouxe, o que a trouxe aqui esta noite. É que a minha mãe, a Mariana, já vem pedindo para eu frequentar esta casa e cuidar do meu lado espiritual, sabe? Você é filha de Dona Mariana? Ela é muito querida em nossa casa. Obrigada. Minha mãe é mesmo um doce de pessoa. Quando você diz que precisa cuidar do seu lado espiritual, o que quer dizer com isso? Já me disseram que sou médio e eu nunca dei atenção. Por isso minha vida está uma bagunça. Eu nunca desejei desenvolver a mediunidade. Na verdade, nem sei se acredito nisso. Mas o certo é que está dando tudo errado na minha vida porque não cuidei dessa graça divina. Então, ela já tem uma ideia preconcebida, que ela está sofrendo por causa da mediunidade. E não é assim. Ela está sofrendo pelas atitudes que ela tomou, pelas escolhas que ela fez, e não pela mediunidade. Se seguiremos ou não a mediunidade, é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Mas não significa que a gente vai sofrer ou deixar de sofrer. Tá? Mas existe muitas ideias pré-concebidas sobre isso. Ah, se eu não trabalhar, se eu não der passe, se eu não fizer isso, eu vou sofrer. Eu vejo assim, Virgínia, Vera, vê diferente? Assim mesmo. Eu acho que não tem nada a ver. Também. Quem não desenvolver, Entendo. O que está bagunçado em sua vida? Minha cabeça. Como assim? A jovem era de poucas palavras e isso obrigou a médica a estimular a conversa. Sandra, eu já acordo pensando nos problemas. Só tenho problemas ocupando minha cabeça o dia inteiro. Nem durmo direito. Acho que até meu sono está tomado por essa mania de pensar em problemas. E você está sofrendo com isso? Diante dessa pergunta, Sabrina derramou as primeiras lágrimas e disse chorosa: sim, muito. Pegue esses lencinhos, ofereceu a doutora Sandra com carinho. Obrigada e desculpe pelo meu choro. Está muito difícil viver. Por quê? Sei lá, acho que fizeram alguma coisa contra mim. Deve ter mesmo alguma entidade ou coisa ruim feita contra mim e meu marido. Está tudo amarrado, nada vai para frente. Por que você acha isso? Tudo dá errado em nossa vida. O que, por exemplo? Eu acho que meu marido está me traindo e não suportando o assunto, chorou muito. Chore à vontade, minha filha. Eu não estou aguentando mais, sabe? Sinto uma vontade muito grande de parar com tudo. Nada tem sentido e alegria para mim. Tudo é pesado, tudo é obrigação. Filhos, marido, casa, tudo. Você se sente sobrecarregada? Exatamente. Essa é a palavra que eu estava procurando. Pense um pouco e me diga se sempre foi assim, ou você consegue identificar claramente quando isso começou. Enquanto a doutora Sandra fazia a abordagem fraterna, Demétrios mantinha-se com as percepções ligadas em nossa presença e avaliando com atenção os gestos e as palavras usadas por Sabrina. Sandra, consigo identificar que minha vida virou uma porcaria. Perdoe minha palavra depois que me casei. Por qual razão? Acho que escolhi a pessoa errada. O que há de errado com o seu marido? Ele nunca me ajudou em nada e levamos uma vida pobre, privados de tudo. Vocês se amam?
Nossa, há quanto tempo nem penso nessa palavra. Vocês estão sem amor na relação? Acho que nunca o tivemos. E por qual razão você o escolheu? Deve ter sido por carência, né? É o que todo mundo fala por aí, respondeu chorando novamente. Está arrependida? Que pergunta difícil, Sandra. Se não quiser responder, não precisa. Nesse caso, fale de outra coisa que você gostaria de nos contar. Não, eu quero falar sobre isso mesmo. Desculpe ser tão clara, mas meu marido é um acomodado, um omisso. A vida dele é beber, fumar e agora mais isso. Acho que tem mulher no meio. Casei-me muito jovem, já tenho 2 filhos que daqui a poucos anos vão entrar na adolescência. Meu marido nem para ser pai serve, está desempregado e nada faz para resolver essa situação. O amor nesse casamento passa longe. Sinceramente, eu estou com ódio dele. Ainda ontem, quando encontrei o Demétrios no banco, estava lá pagando contas atrasadas com dinheiro da minha mãe, pois se ela não me socorresse, estaríamos passando maiores necessidades. Teve dia de não poder comprar o leite lá para casa. Não há espaço para o amor em meu coração. Eu preciso saber quem está prejudicando tanto a minha vida assim. Vocês teriam como me ajudar a descobrir quem está nos fazendo tanto mal? Você vê que a ideia fixa dela é que existe alguém. uma entidade que está fazendo tudo Ou isso. alguém que fez um trabalho para ela. trabalho. Sim. O que te faz ter tanta certeza de que existe alguém querendo o seu mal? Só pode ser isso. É a única explicação que pode ter. E deve ser coisa muito ruim que fizeram. Bem forte mesmo. Você acha que fez alguma coisa na vida para merecer esse mal de alguém? De jeito nenhum, sou uma pessoa boa, honesta e só quero o bem das pessoas. Por que então tem tanta convicção de que alguém faria isso contra vocês? Sei lá, Sandra, tem muita gente má nesse mundo. E acha mesmo que Deus permitiria isso? Permitiria que alguém nos fizesse o mal e isso nos atingisse só porque alguém deseja? Acredito que sim. Você não acha que seria mais sensato pensar que você e seu marido teriam responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo na vida de vocês? Meu marido, sim, eu não. Por que não? Ele é um crápula, se quer saber. Que você escolheu. Bem, isso é verdade. Então concorda comigo? Empate. Como assim empate? Eu escolhi, mas ele piorou. Não era assim no início do casamento. Continua sendo uma escolha sua ficar ao lado dele. Sim, isso também é verdade. E por que continua ao lado dele? É meu marido. É meu marido. Isso não é o bastante? Bastante em relação ao quê, Sabrina? Que crença sustenta a sua opinião sobre isso? Somos casados. E o que significa para você? Que devo a ele minha obediência e respeito. Minha mãe, aliás, sempre me diz que o espiritismo fala que tenho um compromisso com ele. Então, é aí onde que está, né? As crenças. As crenças. Nós temos compromissos até onde o amor se faz presente. A partir do momento que o amor não se faz presente, esse compromisso é quebrado. E é isso que ninguém entende, né? Porque não é só ler o evangelho, é compreender, é trazer para o entendimento. Diga, Solange. Não, desculpa, é que eu apoiei o livro no teclado, apareceu um negócio aqui, eu cliquei. Eu falei, danou-se, vou sair agora, foi sem querer, desculpa. Oi, Leda, tá de mão para cima? Ou não também? Ah, tá. Que devo a ele a minha obediência e respeito. Minha mãe, aliás, sempre me diz que o espiritismo fala que tem um compromisso com ele. A respeito de que é esse compromisso? Tenho a missão de resgatá-lo para o caminho do bem.
Não, galera, a gente só nasceu com a missão de resgatar a De gente, salvar, né? De salvar. salvar, a gente não se afundar, só nós. Compreendi. E você está conseguindo isso? Estou tentando, né? Mas não é fácil. Nessa altura da conversa, a doutora Sandra olhou para Demétrios, que mantinha um absoluto silêncio. E como já era um costume entre as duplas no CEPAS dar a palavra aos médiuns para ver se acrescentavam algo, ela lhe perguntou: quer ponderar sobre algum ponto? Demétrios, gostaria que falasse alguma coisa sobre o meu lado, sobre o meu lado espiritual, pediu Sabrina, com extrema curiosidade. Bom, primeiramente eu agradeço a você, Sabrina, por confiar a nós, as suas dores e dúvidas. Da minha parte, doutora, eu acredito que Sabrina necessita reciclar muitos conceitos, ouvir o que pensamos sobre as questões trazidas aqui e perceber que o fazemos com todo o nosso carinho e respeito. Você está disposta a ouvir, Sabrina? Ouvir o quê? É tão sério assim? Ouvir o que realmente vem acontecendo com você. Claro que sim, preciso mesmo saber quem está me prejudicando. Quero orientações sobre o que fazer para me livrar dessas coisas, dessas entidades que me atrapalham. Diante da colocação do médium, a doutora Sandra entendeu claramente que precisaria ser mais contundente e transparente com a jovem e começou a dar uma nova direção às reflexões. Sabrina, você atribui as causas do que está acontecendo em sua vida à falta de desenvolvimento da sua mediunidade, as magias, as coisas mal feitas contra você e seu marido, e as influências espirituais. Respeitamos o seu ponto de vista e sabemos que todos esses contextos podem mesmo ter algum nível de influência nos acontecimentos. Mas, para nós, esses fatores só podem exercer algum grau de interferência quando existe algo nas nossas próprias pessoas que atraia a influência. Então, eu lhe pergunto novamente, você consegue identificar alguma conduta sua que possa ser responsável pelas suas dificuldades? Com toda sinceridade, não consigo pensar em nada que possa justificar tudo isso. Posso tentar lhe ajudar com algumas reflexões? Claro que sim. E para isso que estou aqui. Nem consigo imaginar o que poderia estar fazendo para atrair tanta desgraça assim na vida. Não é desgraça, Sabrina, são resultados de nossos descuidos. E que descuidos são esses? Vamos lá, você é uma mulher sobrecarregada. Não foi isso que disse? Sim, estou exausta e sem vontade de viver. Quase sempre o que causa sobrecarga é uma conduta de disponibilidade tóxica. Você sabe o que é isso? Nem imagino. Uma pessoa muito disponível em uma relação é aquela que se torna servil, submissa e quer contentar a todos e atender todo mundo, fazendo tudo para todos. Essa sou eu. Pois então, veja o quanto isso é grave. Você possivelmente age assim pensando que está fazendo bem para as pessoas, acreditando que assim conseguirá a atenção delas, o respeito, pelo qual se julga merecedora. Estou certa? Exatamente isso. E tem conseguido esse resultado? De jeito nenhum. A começar pelo meu marido, depois os filhos e agora até minha mãe, de quem eu gosto muito. Todos querem que eu faça algo que muitas vezes não quero fazer. E mesmo eu fazendo de tudo para me tratam da forma que gostaria, não me tratam da forma como eu gostaria de ser tratado. A gente vai parar por aqui, tá? Por onde? Como lhe tratam? A gente começa amanhã. Como lhe tratam? Com indiferença. Ó, na página 54.